Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e através dessa ferramenta tão linda e tão incrível que é a astrologia, eu tenho o objetivo de te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e com isso o seu autodesenvolvimento. Eu acredito que quando a gente se conhece cada vez mais, fica mais fácil entender como se aceitar e a partir disso encontrar melhores caminhos para o nosso autodesenvolvimento. Hoje no meu trabalho eu utilizo a astrologia como fonte de autoconhecimento e as terapias holísticas como o Theta Healing, o Reiki e a constelação familiar para que a gente consiga trabalhar esse autodesenvolvimento. Então, se você quiser agendar a leitura do seu mapa astral ou sessão terapêutica, tem todos os links aqui das minhas redes Instagram, YouTube, Facebook, tem meu e-mail, todos os meus contatos estão linkados aqui no meu perfil. É só entrar em contato para verificar a disponibilidade da agenda para que eu possa te ajudar a encontrar aí o melhor caminho para o seu desenvolvimento. É sempre uma honra para mim participar do processo de vocês. E os sagitarianos, eles são debochados? São desapegados? Será mesmo que todos os sagitarianos que a gente conhece têm essas características? Ou a gente que acabou fixando algumas coisas sobre determinados signos de tanto ouvir falar? Bom, nessa série aqui eu estou trazendo um pouco sobre de onde surgiram os estereótipos, né? De onde que as pessoas tiraram essas características de determinados signos. Então, aqui no meu Instagram também eu postei lá uma série sobre os estereótipos de todos os signos e explicando um pouquinho de onde que surgiu isso, faz sentido, não faz. Então, antes de explicar aqui esse sentido, né, de onde saiu isso, de sagitariano ser debochado, ser desapegado, eu quero explicar o sentido da palavra estereótipo, o significado mesmo pelo dicionário. Então, estereótipo é um conceito generalizado pelo senso comum, sem o conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Esse é o conceito mesmo ali, puro da palavra estereótipo. Então, quer dizer que quando a gente pega uma característica e coloca aquilo como senso comum, sem se aprofundar naquilo, ou seja, sem entender de uma forma mais ampla sobre aquele assunto, então a gente está estereotipando algo. E aí essas características, elas cabem bem nesse significado, porque quando a gente fala que sagitarianos são X, Y ou Z, a gente está querendo dizer que num senso comum, a gente, sem se aprofundar, a gente acaba taxando os sagitarianos de uma forma, mas não necessariamente que aquilo seja verdade para todos eles, até porque todos nós temos um mapa, todos nós temos todos os signos no nosso mapa, então a gente tem um conjunto de informações no nosso mapa que vai mostrar como a gente naturalmente se comporta em várias áreas da nossa vida. Então, o mapa por si só já mostra que não tem como todos os sagitarianos terem as mesmas características. Então, a intenção aqui dessa série é mostrar mesmo de onde surgiu, porém, reforçando que nós não somos todos iguais, então não são todos os sagitarianos que irão se comportar dessa forma. Então, e também mostrar que não somente as pessoas desse determinado signo têm essa característica, que isso a gente pode ver sendo utilizado no dia a dia aí por pessoas de todos os signos, porque são características. A característica em si, ela é neutra. Então, a gente, a partir do momento que a gente entende isso, a gente sai um pouco dessa caixa aí que nos limita de falar, não, o fulano é assim, todos são assim, e aí você começa a entender que em nós, seres humanos, tem uma riqueza de detalhes, de informações, como no outro, em todos nós. A gente acaba compreendendo melhor a gente mesmo e melhor o outro. Então,
Bom, os sagitarianos, eles são muito otimistas, eles enxergam o mundo de uma forma mais otimista, eles valorizam muito a sua verdade, valorizam muito a sua liberdade, o espírito livre. Então, para ele, é muito importante se sentir livre para ser quem ele quiser, sentir que ele está fazendo as coisas que realmente têm sentido para ele. É realmente um signo muito conectado aí com a expansão, com ser otimista, ver o lado bom das coisas, ressignificar as coisas sempre com um olhar positivo. Então, o Sagitário, ele é aquela representação no nosso mapa daquela área da vida em que a gente busca muita liberdade, que a gente busca muito sentido ao fazer aquelas coisas. E Sagitário é regido por Júpiter. E o planeta Júpiter na astrologia representa as nossas oportunidades, os nossos ideais, a nossa ética, as nossas crenças, aqueles nossos padrões. Então, sagitariano pode ser debochado? Ele realmente pode manifestar essa característica aí do deboche? Sim, pode. O deboche, o que é o deboche, né? É quando a gente zomba de algo, a gente tá zoando mesmo, né? Uma linguagem aí mais paulista, quando eu quero zoar com alguém, quando eu quero brincar, então isso seria o deboche. Sagitariano pode ser debochado? Pode ser sim. E de onde que surgiu isso do sagitariano usar do deboche nas situações? Surgiu dessa coisa tão sincera desse signo. Então, as pessoas desse signo, elas são sinceras e em várias situações elas às vezes até não se contêm e querem falar o que pensam. E aí, em determinadas situações, se elas acharem que aquilo ali, se falar de uma forma séria, não vai ficar muito legal, ela acaba levando aquilo um pouco na brincadeira e usa do deboche para quê? Para falar o que ela acha, para falar a verdade a todo custo. Ou simplesmente falar o que pensa disfarçando aí com esse deboche. Por quê? Porque eles valorizam essa característica de ser sincero e como todo mundo, né? Às vezes pode perder a medida disso, porque o deboche não necessariamente ele é ruim. Às vezes a gente tá numa situação que você brinca ali com alguma coisa falando e tudo bem, né? Mas às vezes a gente pode o quê? Perder a medida disso e levar o deboche para ultrapassar o limite ali da pessoa com quem a gente está falando e magoar, enfim. Então pode acontecer sim, mas é como eu comentei no começo do podcast. A gente tem que entender que não são todas as pessoas de Sagitário que manifestam esse deboche. Então, quando a gente entende que sim, pode acontecer, porque ele é muito sincero, ele tem essa vontade de falar o que pensa e pode usar do deboche aí para disfarçar a verdade que ele tá tanto querendo falar, mas entender que nem todos os sagitarianos agem dessa forma e que outras pessoas de outros signos também podem ser debochados. Mas como é que a gente está tentando entender de onde que saiu isso, né? De onde que tiraram esse estereótipo? É dessa coisa do sagitariano ser tão sincero e querer falar tanto a verdade. A questão do desapego, sagitariano é tudo desapegado e tal. Sim, eles podem manifestar essa questão mais desapegada, porque além de valorizar muito a sua liberdade, sagitarianos entendem bem a impermanência da vida. Então, eles conseguem perceber que a vida está constantemente em mudança. Nós estamos mudando o tempo todo, a vida muda o tempo todo, tudo muda. Então, essa impermanência da vida é uma coisa que o sagitariano tem muita conexão. Ele entende que existe essa impermanência e que não adianta a gente ficar tão apegado às coisas porque elas mudam. As coisas estão realmente mudando, a gente vai se adaptando às mudanças. E aí ele acaba conseguindo entender isso de forma mais profunda e aí ele pode passar essa impressão de desapego. Então ele acaba realmente não se apegando tanto a certas coisas. E ele consegue também até ver vantagem
vantagem nessas mudanças. Então, quando as coisas no mundo elas vão mudando, eles vão conseguindo, com esse jeito tão otimista do sagitariano, ele vai conseguindo o quê? Enxergar novas possibilidades, enxergar um valor naquela mudança, enxergar vantagem naquela mudança, e com isso ele se adapta melhor. Então passa essa impressão de, nossa, super desapegado. Mas não é que ele não liga para as coisas, não liga para as pessoas, não tá nem aí. Não, é que apenas realmente o sagitariano entende essa mutabilidade da vida e ele tenta até não se apegar demais a algumas situações. E de novo aqui, quer dizer que só o sagitariano manifesta esse desapego? Não, várias pessoas de vários signos que também têm esse entendimento com relação à vida pode manifestar. É mais forte em sagitariano? Sim, é um pouco mais forte mesmo em sagitarianos. Eles têm mais essa consciência mesmo, e aí eles já jogam muito ali com o otimismo, com essa vontade de expandir, com esse desejo por liberdade. Isso ajuda com que ele seja mais desapegado realmente. Então, esse estereótipo de Sagitário veio dessas características. Bom, relembrando aqui que a gente precisa entender o nosso mapa, entender todos os signos que a gente tem ali, para que a gente consiga perceber em todas as áreas da nossa vida como que a gente manifesta todas as características de todos os signos de forma mais natural. É importante a gente entender também que quanto mais a gente entende, a gente se aprofunda no nosso autoconhecimento, mais a gente se relaciona melhor com a gente mesmo, com o mundo, com as pessoas. A gente enxerga as situações de uma outra forma. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é extremamente importante para a gente sair aí desse campo tão limitado que é o estereótipo, tá? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido de onde veio essa característica. Me conta aqui se você gostou. Muito obrigada por todas as sugestões que vocês me mandam e até o próximo.